Salve, meus amigos, minhas amigas, tudo tranquilo com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui direto do History Studio com a nossa amiga Madalena Silva, Madá, presidente Isso, da Associação dos Pais e Amigos da Pessoa Autista. É isso aí, né, Madá? isso aí, tudo bem? Um prazer estar aqui, né, conversando mais uma vez assim sobre o autismo e sobre as demandas, então, que essa condição traz às famílias, né, mais especificamente da região aqui de Gramado e de Canela. Ah, que bacana. Conta um pouco então da sua história, como é que você chegou nessa causa, essa sua caminhada aí. Bom, eu sou professora, né? Então, sempre trabalhei em escolas. Uh, Sou nascida e vivi em Vacaria até 2016. Então, lá começou a minha trajetória profissional e já as demandas de escola sempre trazem, assim, as dificuldades de aprendizagem. Na época, a gente chamava de dificuldades de aprendizagem. Sempre fui uma professora inclusiva, porque sempre aqueles casos assim que os professores tinham mais dificuldade, dá para a Madalena. A Madalena trabalha com esses alunos. E depois, em 2011, então, a partir ali do nascimento do meu neto, a gente se deparou com essa condição dentro de casa, né? Então, as dificuldades vieram para dentro da nossa casa e a gente precisou investigar. Embora eu tivesse um conhecimento de escola, de algumas situações, ainda se falava muito pouco em autismo, assim, eu vi muito pouco na faculdade, no próprio curso do magistério. Eu lembro que eu vi um vídeo, alguma palestra, assim, que falava, mas aquilo era algo muito distante, assim. E quando as situações desafiadoras, então, do meu neto, do Tarcísio, surgiram no nosso dia a dia e trouxeram enormes dificuldades. A gente começou a pesquisar muito sobre o assunto e correr, a princípio, atrás de médicos, né? Neurologista, que não tinha, ainda é uma realidade, né, dos municípios, que o neuropediatra ainda é um profissional, assim, bem escasso. A gente precisou ir a Caxias do Sul, onde tinha, então, esse profissional, e com 9 meses ele teve o primeiro diagnóstico, que foi de epilepsia, né? E depois a gente foi vendo, foi constatando atrasos maiores do desenvolvimento e já, assim, os sinais característicos do autismo. Então, com 1 ano e 9 meses, 1 ano depois, a médica, então, diagnosticou ele com autismo, e aí começou a nossa luta em entender melhor essa condição, ver o que realmente era tabu, ou quais eram as nossas possibilidades. E aí estudar muito, 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 né? Porque na época, ainda é, mas na época, sim, as leituras, os grupos eram muito de internacionais dos Estados Unidos, alguma coisa aqui Argentina, então assim, muitas coisas amigos meus traduziam, né? E me apoiar em outros pais, em organizações que já existiam pelo país, assim, mas tudo com muito maior dificuldade, né? E aí a gente comecei lá em Vacaria com um movimento de conscientização do autismo, trabalhamos em todas as escolas lá, fizemos um movimento bonito com a PAI, e aí a gente começa a buscar informação e buscar parcerias, né? Para tentar, assim, desvendar esse mundo e tentar ter um pouco mais de segurança e principalmente oferecer condições de desenvolvimento saudável, assim, para a nossa criança. E estamos aí, depois estive em Caxias do Sul um tempo, viemos para Gramado, minha filha hoje, que é a mãe do Tarcísio, né, que é a nossa criança lá, o nosso adolescente com autismo. Ela é terapeuta ocupacional, também é bem atuante, já trabalhou na PAI, hoje ela trabalha na Unimed. A gente, de lá para cá, a gente vem muito envolvido, assim, com a causa. Estive na associação, desde que a gente chegou em Gramado, a gente procurou a AMA, né, conhecer, porque a gente precisa desse suporte também das associações, das entidades. E depois a gente começou a fazer parte também da AMA, estive na outra diretoria e agora então assumi a presidência da AMA. Um pouquinho da nossa trajetória é essa. Não, mas já há bastante tempo já envolvida, né? Isso. E como você disse, acompanhou os estudos, né? Nos últimos 15 anos, acho que realmente começou a se formar em grupos, né? Literatura em português, né? Para que mais pessoas
possam ter esse acesso, e esse diagnóstico no início, né, isso ajuda muito o desenvolvimento da criança. Quanto antes você consegue descobrir algum nível, né, de transtorno do espectro autista, mais fácil para gerar algum tipo de tratamento e dar um bem-estar, né, tanto para a família quanto para a criança. Isso. E os estímulos, né? Porque quanto antes a gente começa a estimular, melhor. Eu lembro que eu venho do momento assim que a educação mesmo pregava, que vamos respeitar o tempo da criança, né? Então, para a maioria das crianças, sim, algumas vezes a gente, enquanto pai, tem algumas ansiedades, ou até enquanto profissional, né? Não, precisamos ensinar mais, quero que meu filho se destaque, aprenda primeiro, fale primeiro, né? Eu lembro, enquanto mãe, assim, que eu sempre dizia assim, a gente quer estimular para o nosso filho ser o melhor, né? Ser destaque em todas as situações. Mas aí alguns profissionais e os próprios educadores dizem, não, vamos respeitar o tempo da criança, o próprio tempo da aquisição da leitura e da escrita, né? E outras aprendizagens. Só que no quesito, assim, na condição do autismo, todo tempo ele é precioso. Então, a gente chegou a uma conclusão, assim, de que a gente não pode perder tempo. E que sim, existem marcos do desenvolvimento e que a gente precisa não antecipar isso, porque também é importante para o desenvolvimento que a criança passe por todas essas etapas. Mas se a gente percebe um atraso, a gente já precisa correr atrás, né? Porque quanto antes a gente começa com uma intervenção, a gente começa com uma estimulação precoce, ele vai dar um resultado melhor, né? A criança vai ter um desenvolvimento mais parecido com o desenvolvimento, vamos dizer, normal, né? E não é para que a gente busque uma normalidade, uma cura, né? Não, é para que tenha um bom desenvolvimento, para que possa acompanhar as crianças, as pessoas da sua idade, e para que possa ter uma participação na própria sociedade, né? E ser, como eu digo assim, um cidadão de fato, que possa exercer seus direitos, que possa depois também vir a participar da sociedade, né? E a contribuir. Sim, e essa é uma percepção muito recente, né? Tipo, os estudos a cada ano vão surgindo novos estudos, então por isso que é importante se informar, as associações estarem sempre presentes, né, com relação a esses estudos, com pesquisadores, com os neuropsicólogos, para que assim a gente consiga a cada dia descobrir novos conhecimentos e estar auxiliando da melhor maneira, porque cada criança é uma particularidade, né? Não existe uma receita de bolo, né? Então, a partir daí, identificando essas particularidades, a gente consegue atuar com mais certeza, né? Isso aí. E a gente tem muitos estudos, assim, ainda. Claro que a gente está sempre atrás, sempre tem um mundo pela frente, né? Ainda mais num momento assim de globalização da informação, né? Como eu disse antes, os grupos eram muito fechados, a gente tinha as informações demoravam para chegar, né? Agora, se é um estudo num lugar, no outro já se tem conhecimento, né? Então, e as pesquisas estão mais desde o censo, né? Agora já inclui essa informação. Então a gente está também ampliando assim a busca dessa informação, o registro dessa informação, né? Hoje a gente tem a carteirinha da Cipteia, antes esse número ficava vago. Hoje todo autista, a partir de que tem o laudo, né? Até uma campanha que a gente faz assim, que as pessoas façam a carteirinha, a pai auxilia, algumas vezes até as escolas têm auxiliado, né? O pai que sentir dificuldade em fazer essa carteirinha, porque é importante esse dado até para a criação de políticas públicas. Construção de políticas públicas. Né? Então, é importante que se tenha informação. Aqui no município de Canela, nós tínhamos um número, por volta de 2 anos atrás, um número de 30 crianças com autismo. Imagina, 38 mil habitantes, né? Não, imagina, né? Vamos dizer, há 2 anos atrás, a prevalência assim, de crianças com autismo era de 46, né, para cada 100. Então, isso era muito longe da realidade, 46 né? para cada 100, né? E todo ano vem diminuindo. Já foi, esse ano está em 31. Né? Já tem o último estudo agora, já apresenta esse número. Então a gente vê que tem aumentado, né? Muito. Então
precisa ter esses registros justamente para a gente identificar onde que está tendo atendimento, não está tendo, que essas famílias precisam, né? O que enquanto sociedade, enquanto podemos estar contribuindo e cobrando também das autoridades aí dos governos que, enfim, busquem dar atendimento para essas pessoas, que não são só crianças, né? Sim, a gente costuma dizer muito crianças muita gente acaba adultos. descobrindo que tem um tipo de transtorno já mais velho, e sempre teve dificuldade, alguma coisa de aprendizado, ou algo em relação a sons, né? Vários tipos de coisa que talvez atrapalhasse na vida, e se você descobrisse logo no início, poderia ter facilitado, ter tido uma qualidade de vida melhor, né? Então, quanto mais a gente tiver esses dados, né, para a construção de políticas públicas, mais fácil para a gente conseguir atuar, né? E os governos conseguirem realmente dar uma atenção, né? Em cada escola, né, a princípio, pelos dados, né, a cada 30 e poucas crianças, uma tem um tipo de transtorno. Então, basicamente, uma por sala de aula, né? E as poucas escolas têm uma preparação para isso, né? Eu, enquanto educadora, digo assim, ó, nós não, enquanto pais, a gente também não está preparado, né? Desde que eu atuo assim em educação, e isso é lá desde 98, vamos dizer assim, né? Estive estudando, e depois, a partir de 2000, aí atuando mesmo enquanto funcionária pública, enquanto professora, mas eu ouço muito as pessoas dizerem: a escola não está preparada, os professores não estão preparados, os pais também não estão preparados, ninguém está preparado. Nós nunca estaremos preparados para algo que a gente não conhece, né? Então, e mesmo nós pais, assim, e considero pai porque participo muito da criação assim do Tarcísio, e nós não estamos, nós recebemos uma criança que a gente precisa ir desbravando aí, conhecendo e buscando, e mesmo as crianças hoje que não têm uma condição, também ninguém te ensina a ser pai, tu não passa por uma escola, né? Tu observa, tu só vivendo, né? Só vivendo. Então, é isso, acho que a gente precisa também relaxar um pouco, a gente não vai saber, nem os profissionais. Às vezes eu vejo colegas meus, assim, de escola, tendo essa preocupação: eu não sei o que fazer, como é que eu vou fazer? Tu vai testando, né? Claro que ninguém é cobaia, né? Ninguém vai sair de forma irresponsável, que sim, já existem muitos estudos do desenvolvimento da criança. Então, dentro daquilo, você já tem uma preparação. Você já sabe o que é normal, o que não é, o que você pode fazer para estimular. Então, às vezes a gente fica esperando assim uma mágica acontecer, e essa mágica é o nosso dia a dia, né? Mesmo os profissionais que atuam, que estudam, os neurologistas, muitas vezes eu já cheguei em médicos que nos pediram ajuda. Me ajuda, né? Me diz, a partir das nossas informações que eles também vão pensando: não, isso funciona, isso não funciona, as questões de medicação também, né? Então, tudo a gente vai trilhando esse caminho. Não existe um caminho já pronto. Claro que tem muitas experiências que nos servem de base, mas como tu disseste, a cada criança ela é única. O que funciona para uma, às vezes, não vai funcionar de todo para outra. O que funciona num momento não vai. Então, a gente precisa ir insistindo, né? E sempre acreditar e não perder a esperança jamais, assim, de oferecer o melhor para as nossas crianças e pessoas com autismo. Realmente, os professores e a família que está sempre com a criança ali, né? Então, eles podem ajudar os médicos a descobrir novos formatos de estar lidando com as diferentes situações, né? Então, é muito uma construção que vai sendo aos poucos feito por várias mãos, vamos dizer assim, sabe? Para que consiga absorver de uma forma as informações, né, de uma forma mais precisa, e conseguir proporcionar diagnósticos mais diretos que realmente façam a diferença, né? Isso aí. E a AMA, como é que é o trabalho da AMA? Conta pra gente. Pois é, a AMA, ela é jovem, é muito jovem, né? Nasceu aqui em Canela em 2017, então eu não participo desde o início, não estava aqui ainda, mas foi um grupo de pais que se reuniu com pais de outros municípios aí que já estavam organizando as associações, e organizaram a AMA aqui, né? E reuniram Canela e Gramado, e fundaram, então, a AMA Região das Hortênsias, que hoje atende esses dois municípios.
A AMA não tem uma sede própria hoje, né? Mas vários lugares abrem as portas para nós, né? O ano passado e o anterior, o ano passado a gente trabalhou muito ali teve parceria da UX, eles nos cederam uma sala, então a gente fazia reuniões mensais ali e eles disponibilizam, assim, né, com agendamento a gente tem outros locais agora, o Sicredi também disponibilizou ali o espaço deles que a gente pode agendar e utilizar para as nossas reuniões, para os nossos encontros, mas um lugar assim próprio a gente não tem, mas a gente tem um grupo que é mais casa nossa, o nosso grupo de WhatsApp, né? Então a gente tem um grupo ali com mais de 200 famílias e sempre que chega alguém na cidade, né, isso já é típico das famílias, elas vão procurar onde que eu encontro informação, onde que eu busco acolhimento e tal, e aí as pessoas sempre indicam a AMA, elas já são adicionadas no grupo, e ali a gente troca muitas informações de atendimentos, de como é que funciona do município de Gramado, do município de Canela, do que existe no público, o que existe no particular, né? E os convênios, e às vezes também as nossas angústias, assim, do dia a dia, agora chegou a adolescência, como é que eu faço, né? Agora não está comendo, agora está comendo, qual é sobre medicação, então são diversas angústias, assim, do dia a dia, e que só as famílias com autismo, que é diferente porque às vezes enquanto pais de crianças típicas estão preocupadas com outra coisa, ou, né, com a escola, nós estamos lá nos preocupando se a criança está conseguindo pegar o talher, né, se ela vai conseguir ingerir aquele alimento, se ela vai não ter uma desorganização em algum lugar público. Então são outras as preocupações também, né, e aí ali é um espaço em que os parecidos, né, os iguais conseguem fazer essas trocas, se sentirem acolhidos. E a gente faz algumas ações também, assim, sempre buscando esclarecer, sempre buscando conscientizar, sempre ouvindo demandas também e levando para o público, né, tanto para o executivo de Gramado quanto de Canela, fazendo reivindicações aí com a Câmara de Vereadores, com a prefeitura, por atendimento, por diagnóstico, né, que são as demandas maiores, e muitas vezes até na educação também, ali com a questão dos monitores. Então a gente está sempre em alguma função, assim, buscando dar esse amparo aí para essas famílias. Que legal. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigada. Como é que faz para entrar em contato? Tem um Instagram? Como é que tá? A gente tem um Instagram, tem o Facebook e tem esse grupo de WhatsApp, né? Como é pais e amigos, né? Quem tiver interessado na causa ali para contribuir, o grupo ele é aberto. Claro que a grande maioria a gente tem pais e pessoas mais ligadas, mas ele não é um grupo fechado, e a gente está querendo ampliar muito agora, assim, o conhecimento sobre a AMA, porque eu acho que a gente está pensando em muitas ações, assim, para os próximos anos, né, dos encontros, eles serem em locais mais públicos, não só fechados, assim, as reuniões de formação de pais e de profissionais, mas também, assim, mais momentos de integração mesmo das famílias, que a gente fez algumas vezes e as famílias gostaram muito. A gente teve sábado passado uma ação ali que foi feita com as mães, né? Porque essas mães são muito guerreiras, né? Eu nem gosto muito desse termo, mas a gente sabe, assim, das dificuldades do dia a dia, e fez um momento de autocuidado com elas gostaram muito, e só o fato de se juntar e trocar um papo e, né, trocar ideias ali, e às vezes também falar de algo que não seja só o autismo, só, né, aquela... Descontrair, né? Importante. Isso é muito importante. Então a gente está aí com muitas ideias aí com essa nova diretoria, e pretendemos colocar em ação, e conta sempre, sim, com a ajuda aí da divulgação, é bem importante. Com certeza. Sempre tiver alguma novidade, é só entrar em contato. Como é que tá no Instagram? Tá AMA Gramado Canela. AMA Gramado Canela. E aí depois eu até posso mandar os QR Code ali, os links. Mas eu coloco o link aqui embaixo na descrição. Aqui. Eu coloco o link na descrição do vídeo pra gente aqui. Madá, muito obrigado.
muito bom ter você aqui no nosso estúdio para esse papo, especial Dia das Mães, a Semana das Mães, então quis realmente trazer esse papo, essa conversa para essa semana. Muito obrigado por vir aqui conversar com a gente. Parabéns aí para todas as mães que estão aí nessa luta, nessa batalha, né? Vocês merecem toda a força, todo o suporte. E quem quiser entrar em contato com a AMA, só entrar, ver aqui na descrição que eu vou colocar certinho para vocês, beleza? É isso aí. Muito obrigado, Madá, mais uma vez. Obrigada, Pedro. Contem com a gente também. Estamos à disposição. É isso aí. Obrigado, gente. Fiquem bem e até a próxima. Sigam o canal InfoSerra, compartilhem esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Quem quiser dar o apoio para o canal, apoia.c/InfoSerra. Vejo vocês em breve. Até mais. Valeu!